Alô. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Aleluia, que o favor seja superabundante sobre você nesses dias, seu coração seja confirmado pela palavra do Evangelho da Graça, que você seja alimentado pelo amor do Senhor sobre a sua vida, amém? Você não está aqui por acaso, o Espírito Santo trouxe você aqui hoje para edificar a sua vida, amém? Eu sei que do seu ponto de vista, às vezes você pode pensar que foi você mesmo que decidiu, você que escolheu, até planejou estar aqui hoje, mas essa é só a sua percepção natural. A realidade do Espírito é muito superior. Deus já tinha planejado que você estivesse aqui. Então essa reunião não vai ser mais uma reunião, mas vai ser um momento em que a sua vida vai ser tocada e você vai receber mais graça e glória. Hoje eu gostaria de compartilhar algo que na verdade é uma questão que me é feita constantemente. Uma pergunta que as pessoas fazem todo o tempo. E elas perguntam: pastor, você fala que nós somos libertos da lei. Isso significa que agora, no Novo Testamento, não existem mais mandamentos? Porque Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então o Senhor Jesus disse que tem mandamentos, e que devemos guardar esses mandamentos. Então, por que insistentemente se diz que fomos libertos da lei? Bom, antes de mais nada, eu quero que você entenda que nunca foi plano de Deus que o homem vivesse na lei, nunca. O projeto de Deus sempre foi que o homem desfrutasse de graça. Você sabe, a nova aliança, ela é uma continuação da aliança de Deus com Abraão. Entendeu? Gálatas diz que nós somos hoje filhos de Abraão. Então, nós somos justificados do mesmo jeito que Abraão foi. Lá em Gênesis 15, verso 6, diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão não foi declarado justo porque ele obedeceu os mandamentos. Ele foi declarado justo apenas porque creu. Hoje no Novo Testamento, você recebe o dom da justiça apenas porque você crê. Não é resultado da obediência ao mandamento. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você sabe, Abraão foi chamado amigo de Deus. Lá em Tiago 2:23, a palavra de Deus diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Mas ele não foi chamado amigo de Deus porque fez algo. Ele foi chamado amigo de Deus simplesmente porque creu. Crer é simplesmente levar a sério o que Deus diz, tomar como um fato aquilo que Deus fala a nosso próprio respeito. E foi isso que Abraão fez. Que tem gente que pensa: como é que eu vou andar com Deus se eu não ficar pensando nos mandamentos? Você sabe, a lei foi dada 400 anos depois de Abraão. Não é pouco tempo, é 400 anos. E no entanto, Abraão teve um nível de obediência tão elevado que religioso nenhum legalista consegue ter. A Bíblia fala que Abraão chegou ao ponto de estar disposto a sacrificar o próprio filho por amor a Deus. A lei não leva o homem a esse nível. Só a graça pode levar alguém nesse nível. É só alguém que experimentou muita graça, muito amor, muita bondade, é que não nega nada para o Senhor. Entende? Somente esses. Os outros vão negar. Qualquer um que vive com base no merecimento da lei, vai negar. Nega dízimo, nega oferta, nega ajudar na igreja. E se Deus pedir o filho para ele, ele não vai dar. Ele não vai dar. Por quê? Porque a lei não nos dá força para obedecer. A lei não foi dada para isso. A única coisa que te dá força para obedecer
é entender o quanto você é amado. Quando você entende que é amado, você espontaneamente obedece. Filhos que sabem e sentem que são amados, se tornam os melhores filhos. E somente alguém que é muito amado, se dispõe a fazer sacrifícios por amor do seu pai. Então, é preciso vir toda semana para entender o quanto você é amado. Ah, pastor, mas se é assim então, essa é a pergunta que sempre fazem. Se é assim então, para que tem lei? Por que a lei foi dada? Então, a Bíblia fala que a lei foi dada. Vamos ler 2 versículos. Vamos ler primeiro Romanos 3:20. Olha o que diz, Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão de quê? Aqui está dizendo para que a lei foi dada. Olha, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei foi dada para mostrar para o homem que ele é pecador. Antes o homem não sabia. A lei veio para mostrar. Entendeu? O homem já era pecador antes da lei. Só que ele não sabia. Para que ele ficasse sabendo, Deus transformou o pecado dele numa transgressão. Onde não há lei, não há transgressão. Mas existe pecado. Deus sabe, porque o pecado é contra Deus. O problema somos nós. Nós é que não sabíamos. E estamos voltando de novo a esse tempo em que as pessoas fazem as coisas e dizem que não é pecado. As pessoas lá fora estão o tempo inteiro lutando contra o pecado, dizendo que não existe pecado, que pecado é uma invenção, uma construção social, né, de classes opressoras, para manter as pessoas dentro, né, de um curral, entende? Mas é mentira. O pecado não é invenção, o pecado é uma realidade, ele existe, entende? Qualquer um que nega o pecado, também está negando a vinda do Senhor Jesus. Qualquer um que nega o pecado, está dizendo então, que ele morreu na cruz em vão, inutilmente. Qualquer um que nega o pecado, portanto, está blasfemando, de uma maneira ou de outra, contra a obra de Cristo, ok? Por isso, João diz, nunca diga que não tem pecado, porque todo que diz que não tem pecado é mentiroso, e faz Deus também mentiroso, porque é Deus quem diz que há pecado. Mas a lei foi dada para mostrar. Como é que a lei mostra? É muito simples. Vamos imaginar que todos nós vivêssemos nos arrastando. Ninguém andava, ok? Ninguém conseguia andar, todo mundo se arrasta. Mas nunca ninguém tinha dito para a gente andar. Então, para nós nos arrastar é algo normal. Um dia, Deus levanta Moisés, leva ele lá no monte e fala, Moisés, leva para o povo o mandamento. E o primeiro é esse, não arrastarás mais. E a partir daquele dia então, Deus estava dizendo para nós que arrastar era pecado. Só que nós não conseguimos. Entendeu? A partir daquele momento tinha uma lei proibindo de arrastar. E aí cada um tentou de uma maneira ou de outra se segurar numa muleta, num andador, numa cadeira de roda, para tentar não arrastar. Mas ninguém de fato conseguia andar. Então veja bem, Deus já sabia que nós não seríamos capazes de andar. Entendeu? Ele já sabia disso. Nós é que não sabíamos. Deus então vem e dá um mandamento para mostrar a nossa transgressão. Está complicado de entender? Quantos estão entendendo? Por isso a lei é importante. Nunca pense que nós somos contra a lei. E também nunca pense que nós não temos lei. Ok? Nós temos. E a única diferença é que hoje nós cumprimos a lei, não porque é um mandamento, mas porque é a nossa nova natureza. Está me ouvindo? Você não cumpre mais a lei porque é um mandamento. Você sabe, eu não mato porque a lei me proíbe de matar. Eu sei que tem gente que é assim. Olha, se não fosse proibido matar, eu te dava um tiro agora. Tem gente que vive assim. Ele só não faz porque a lei proíbe. Então, para que existe lei? Para segurar os marginais. Porque senão o mundo seria inabitável. Mas você sabe por que eu não mato? Não é porque a lei proíbe. É porque dentro de mim tem uma nova natureza. Que não aceita esse tipo de coisa. Entende? Eu não roubo. Não é porque tem uma lei que vai me punir. Tem muito ladrão por aí que só não rouba com medo de ser pego. Entendeu? Para esses a lei funciona.
mas eu não preciso mais da lei. Por quê? Porque eu tenho um pai muito rico, eu não preciso de roubar. Quando eu preciso de algo, eu falo com ele, e ele me dá generosamente. Quem sabe que é filho, não precisa de roubar de ninguém. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, por isso que a lei passou. Aí alguém vai dizer, pastor, aliás, deixa eu dizer algo para você, eu falei isso aqui esse dia, vou repetir, e é verdade. Se Deus quisesse realmente que o homem vivesse pela lei, Deus seria de fato um Deus cruel. Entende? Seria crueldade. Por quê? Porque a lei vai contra a natureza caída do homem. Entende? É como se Deus tivesse dito para os cachorros, a partir de hoje é proibido latir, você tem que miar. E o cachorro vai se esforçar, mas tem algo dentro dele que o impulsiona a latir. Mas latir agora é errado, eu tenho que miar. Quase entende o que eu estou dizendo? Então, exigir que um cachorro mie é crueldade. Exigir que um ímpio honre pai e mãe, ame a Deus, ame ao próximo, não adultere, não roube, não cobice, é crueldade exigir isso dele. Porque a natureza dele é para fazer isso. O que ele quer é isso. Entendeu? Então Deus não deu a lei por um tipo de crueldade. É só para a pessoa poder clamar por um Salvador. Ela poder dizer, Deus, não tem jeito, eu não consigo viver isso. Esse padrão está além da minha força. Aí Deus vem então e ouve a sua oração e envia Cristo. E esse é o Evangelho. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho. Aleluia. Então a lei não é para você. Não é mais. Mas pastor, você não respondeu ainda. A lei tudo bem, não é para mim. Mas tem mandamentos hoje, na época da graça? Qual que é a resposta? Sim. Vamos ler na Bíblia? 1 João 3, 21. 1 João 3, 21. Diz assim a palavra de Deus. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos. Por que que recebemos? Aí João explica, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Para aí. Qual que é o problema de você às vezes ficar lendo o versículo isolado? Se você já é um conhecedor da Bíblia, não é um problema. Mas se você está agora tomando contato com a Bíblia, ler versículos isolados pode às vezes te dar uma informação pela metade. Se nós lermos esse versículo aqui sozinho, qual que é a conclusão que nós chegamos? O pastor Luiz está ensinando errado. Está ensinando errado. Aqui João está dizendo claramente que para Deus ouvir a minha oração, eu tenho que guardar os mandamentos dele. Não está escrito aqui? Olha aí. E aquilo que pedimos dele, nós recebemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos o que lhe é agradável. O que lhe é agradável? Guardar os mandamentos. Então, pastor, como é que você explica isso? Então, se fosse só esse versículo escrito desse jeito, você ficaria confuso realmente. E teria toda a razão de jogar uma pedrada em mim. Porque eu estaria ensinando algo errado, em desalinho com o ensino apostólico. Mas o versículo não acaba aí. Olha o que diz o verso seguinte. Ora, o seu mandamento é este. Está vendo 2 pontinhos aí? Então, só te lembrando da escola, né? O que você aprendeu na escola? Que depois, o 2 pontos, ele vem antes de uma explicação. Não é verdade? Um detalhamento. Então agora vai explicar. Qual é o mandamento? Será que são os mandamentos de Moisés? Será que Jesus precisou de descer do céu para vir aqui te falar os mandamentos de Moisés? Não precisava. Já estava lá escrito. Deus já tinha dado lá no Monte Sinai. Jesus não ia descer da glória, virar homem, nascer da virgem. Olha o trabalhão que deu. Só para vir aqui te falar. Pois é, eu vim aqui para te dizer que é assim mesmo. Tem que obedecer os mandamentos de Moisés. Não, claro que não. Por isso que ele veio para nos dar um novo mandamento.
O Senhor Jesus deu um novo mandamento, sim ou não? Sim. Então, o seu mandamento é este. Primeiro mandamento, qual é? Que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo. Então, qual que é o primeiro mandamento de Cristo? Crer. Crer. Segundo mandamento, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, qual que é o segundo mandamento? Amar uns aos outros, mas presta atenção, não é de qualquer jeito, é amar uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Qual é esse mandamento que ele nos ordenou? João está lembrando, ele mesmo escreveu na carta, no Evangelho, perdão. Qual é esse mandamento? Vamos ler? João 13, verso 34. Olha o que diz. João 13, 34. Novo mandamento vos dou. Na sua Bíblia está assim também? Novo, é novo. Por que é novo? Não está incluído nos 10 anteriores. É novo. Então agora nós seguimos a Cristo e nós seguimos um novo mandamento. Qual que é o novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros. Mas esse mandamento não estava na lei já? Estava ou não estava? Estava. Como é que era na lei? Que vos ameis uns aos outros, ou amai-vos uns aos outros. Perdão, estou repetindo, né? Amarás o teu próximo como a ti. Esse é o mandamento antigo. Agora mudou. Você não vai amar o próximo como a si mesmo. Você vai amar como eu vos amei, disse Jesus. Você vai amar como eu vos amei. Entendeu? Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o Senhor deu um novo mandamento, circula um novo na sua Bíblia, porque ele é fundamental. Então, não é algo que tinha nos mandamentos de Moisés. Agora, você sabe, eu me lembro muitas vezes, né, os nossos pregadores de cura interior, eles diziam o seguinte: como é que você pode amar o próximo como a si mesmo, se você não ama a si mesmo? Já ouviram isso? E aí, os irmãos ouviam isso, acreditavam que estava escrito na Bíblia desse jeito, e eles então ficavam o tempo inteiro preocupados em se amar. Vê que inversão de valores. Quer dizer, a ideia é amar o outro, mas ele ficava o tempo inteiro dizendo: não posso amar o outro porque eu não amo a mim mesmo, eu preciso de amar a mim mesmo. E ele ficava a vida inteira tentando amar a si mesmo, e ainda assim tinha dia que ele se odiava. Você não tem dia que você se odeia? Se você não tem, eu te respeito. Você pode amar o próximo. Entende? Presta atenção. Esse raciocínio, na minha opinião, não vale, porque lá em Efésios 5, a palavra de Deus diz que ninguém jamais odiou a si mesmo. Não é fascinante isso? Então aquilo que você pensa que é odiar a si mesmo, a Bíblia diz que não é. É só um tipo de orgulho. Entendeu? De não estar frustrado por não se achar tão bom quanto você acha que é. Por não ter conseguido mostrar a melhor versão de si mesmo. Então, esse raciocínio não vale. Mas vale para a nova aliança. Por quê? Porque a nova aliança exige realmente uma meditação. Como é que é o mandamento? É para eu amar o meu irmão, de que jeito? Como eu amo a mim mesmo? Não, como Cristo me amou. Então, o Senhor está dizendo aqui qual que é a chave para você cumprir o mandamento dele. Qual que é a chave para amar? Descobrir o quanto ele te ama. Por que eu insisto tanto, todo o tempo, te lembrando o quanto você é amado? Porque se você entender que Deus te amou de tal maneira, que deu o seu único filho para morrer por você, a Bíblia fala que isso vai ser algo tão transbordante, tão desbloqueante, tão poderoso, que vai te levar a amar os outros espontaneamente. Esse é o mandamento da nova aliança. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
1 João 5, 4, 19, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o primeiro amor é o amor dele por você. Entenda o quanto você é amado e você vai cumprir o mandamento da nova aliança. Mas são 2 mandamentos, não é verdade? Quais são eles? Crer e amar. Então qual que é a diferença? Entendeu? Na velha aliança, você tinha que fazer para ser. Na nova aliança, você crê que é, e então você faz. Não entendeu? Vou te ajudar. Na velha aliança, se você queria ser justo, tem que obedecer. Então você não é. Mas você, pela obediência, vai tentar se tornar. Isso é velha aliança. Entendeu? O que é a nova aliança? A nova aliança é: eu recebi o dom da justiça. Eu sou justo. Ah, mas eu não estou vendo isso em você. Mas eu creio, porque Deus falou que é. Mas você ainda erra. Deus falou que é, eu creio. Quando você crê, você está obedecendo o mandamento. Aí você diz: eu creio que eu sou justo. E aí, porque você crê que é justo, você então vai ter comportamentos coerentes com a sua identidade. Isso não combina mais comigo. Eu sou filho de Deus agora. Aí isso não combina mais comigo. Eu sou nova criação. Entendeu? Então, na nova aliança, você é e então faz. Na velha aliança, você faz tentando ser. Tem crente que está tentando ser as coisas ainda? Tem crente tentando ser salvo, amigo. Tem crente tão revoltado, só porque eu digo que uma vez salvo, salvo eternamente. E eu adoro falar isso só para vê-los com raiva. E eles ficam butina comigo, me mandam mensagens mal criadas, porque dizem que isso produz um crente problemático. É o contrário. É quando você crê todo dia que precisa de ser salvo, é que você tem problema. É quando você fica tentando ser o que já é que você ora e não é ouvido. Mas quando você crê que é o que Deus diz que você é, aí você experimenta a realidade. Essa é a diferença entre o velho mandamento e o novo mandamento. Uma outra maneira de você entender é: na lei o mandamento é: ama a Deus. Na nova aliança, o mandamento é: creia que Ele te amou primeiro. Isso faz toda a diferença. Por isso, todo domingo, você precisa de sair daqui com seu coração renovado para crer que você é amado. Por quê que é importante isso? Porque a gente esquece rápido. A gente esquece rápido. Você sai daqui domingo de manhã, dependendo do ataque que você receber do diabo, você vai rapidamente pensar: meu Deus do céu, Deus está longe de mim, não é possível, o que eu fiz? Entendeu? A condenação vem, e às vezes de maneira tão forte, que nós por um momento fraquejamos e duvidamos que somos amados. Então nós temos que abençoar uns aos outros constantemente, lembrando: você é amado de Deus, não tem mais condenação na sua vida. Deus te amou de uma maneira extraordinária. É preciso ter irmãos que falem constantemente isso. Não precisamos de gente para nos condenar. Não precisamos, porque o pregador vem aqui falar que nós temos que conquistar o amor. Porque essa é a grande diferença entre a velha e a nova aliança. Na velha aliança tudo era condicional. Tudo dependia de uma condição. Na nova aliança o amor de Deus é incondicional. A única coisa que você tem que fazer é acreditar, crer. E crer não é uma obra. Crer é simplesmente concordar. Deus diz: eu amo você. E você fala: amém, eu creio. Pronto. Mais nada. Não é uma obra. Mas na velha aliança tudo é condicional. Agora, eu sei que é muito difícil crer nesse amor incondicional. Porque tudo que nós fazemos nesse mundo é condicional. Você só recebe o seu pagamento com a condição de ter trabalhado. Não é verdade? A sua mulher só te faz uma comida gostosa com a condição de você ser carinhoso com ela. E você só dá presente para ela se ela for carinhosa com você. Então tem condições envolvidas. Não estou criticando. É assim que funciona nesse mundo natural. Mas não é assim que funciona com Deus.
Quando você chega diante de Deus, a história muda completamente. É outro paradigma. Ele ama você incondicionalmente. O que você faz não altera o amor dele por você. Permanece o mesmo. Agora, é preciso crer. Por isso que João diz, nós temos certeza que ele nos ouve, porque obedecemos o mandamento. Qual mandamento? Nós cremos e sabemos que somos amados. É só isso. Entende? Mas tem outra maneira de você entender essa verdade. Vou te explicar. Que alguém pode ainda me questionar. Pastor, tudo bem. João está dizendo aqui que o mandamento é só 2. Mas tem muitas outras ordens nas epístolas. Tem ou não tem? Tem. Mulheres, submetam ao marido. Marido, amem as suas esposas. Quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Vai trabalhar com as próprias mãos. Não entristeça o Espírito Santo. Perdoa, né? Seja imitador de Deus, né? Não fique participando das obras infrutíferas das trevas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essas coisas estão valendo, sim ou não? Aí você fala, então pastor, então como é que fica as coisas agora? Então vou te explicar como é que as coisas funcionam no Novo Testamento. Os teólogos chamam essas ordens de Deus não de mandamentos, porque não é uma questão de mandamento, entendeu? Não é uma questão de mandamento, é só uma questão de coerência. Por isso os teólogos chamam de imperativos de Deus. E às vezes nem é de Deus, é imperativos da nova natureza. Imperativos da sua nova vida, são imperativos, não tem jeito, entendeu o que eu estou dizendo? O imperativo é algo que você vai ter que fazer, porque é assim que é a nova vida. Então você antes não trabalhava, então você acordava a hora que queria, agora você arrumou um emprego, você tem que acordar todos os dias às 6 da manhã, acordar às 6 da manhã, é um mandamento que o seu patrão colocou para você? Tem algum patrão que te mandou acordar às 6 da manhã? Por que você acorda às 6 da manhã? Porque é um imperativo do meu novo estilo de vida. Eu tenho que estar às 8 no trabalho. Então, é imperativo que eu acorde mais cedo. Mas acordar mais cedo não é um tipo de boa obra que você faz com o intuito de ganhar uma bênção. Não, é coerência. Não tem como ser diferente. Eu estou trabalhando, não posso mais acordar a hora que eu quero. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Não posso mais. Então não é uma questão de mandamento. Muitos homens têm essa ilusão, né? Essa tolice. Eu casei, agora tem um montão de ordem que eu tenho que cumprir. Não, é a questão, é o imperativo da vida. Você agora casou, você tem uma mulher, então você tem que cuidar dela. Seus antigos colegas agora ficam em segundo plano. Não dá mais para ser como antes, entendeu? E agora eu sou casado e tenho um filho, então agora eu tenho imperativo, eu tenho um menino para eu cuidar, e eu preciso fazer uma série de coisas com ele. Se eu cumprir tudo isso, a minha esposa vai gostar mais de mim? Não, você vai fazer tudo isso porque é assim que homens casados que têm filhos vivem. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É que eu não estou falando de casamento. Eu estou querendo te explicar que existem também coisas que têm a ver com a sua nova vida. Então, essa nova vida que você vive tem imperativos. Mas os imperativos são baseados nos indicativos. Eu não quero complicar, não. É só uma maneira de explicar as coisas. Então, vamos lembrar. Quando você fazia ginásio, você aprendeu a conjugar verbos. Você aprendeu a conjugar verbos. E você aprendeu que todo verbo tem um tempo e um modo. Lembram disso? Quem se lembra disso? Só ergue a mão se você crê mesmo. Tempo e modo. Qual é o tempo? É que um verbo pode ser passado, presente e futuro. Não é verdade? Em português a gente tem mais do que um tipo de passado. E temos presente e futuro. Ok? Esse é o tempo. Mas e o modo? Então, um verbo, ele pode ter um modo indicativo, subjuntivo, não vou falar dele não, mas tem um subjuntivo. Então, tem um modo indicativo e o modo imperativo. Lembra disso? Muito bem.
O que é o modo indicativo? O indicativo mostra o que você é, ou o que você faz, ou o que você tem. Entendeu? Isso é o indicativo. Mas o imperativo mostra o que você deve agora fazer. O que você deve agora ter. Entendeu? Imperativo é uma ordem. Mas o imperativo, ele só existe em função do indicativo. Então é assim que funciona na Bíblia. Ok? Sempre tem um indicativo. O indicativo é o que você é. Então, por exemplo, eu agora sou a habitação do Espírito. Quantos creem que são? Isso é imperativo ou indicativo? Indicativo. Com base nesse indicativo, qual é o imperativo? Uma vez que o Espírito Santo habita em você, não faça do seu corpo templo para coisas imundas. Entendeu o que eu estou dizendo? Não é uma questão de, vou criar um mandamento agora para você. Não, não. Você carrega alguém santo consigo. É o Espírito Santo de Deus. Então agora, Paulo diz, não se una à prostituta. Porque quem se une à prostituta se torna um só corpo com ela. Como é que você pode unir o Espírito Santo com o demônio que está nela? Entendeu? Não funciona. Então, você vai obedecer o imperativo porque entendeu o indicativo. Na lei não. A lei dizia o que para o homem? Não adulterarás. Pronto. E se você não adulterar, você vai ser justo. É assim que a lei dizia. O que o Novo Testamento diz? Existe um mandamento de não adulterar no Novo Testamento? Não, não tem. Quer dizer que eu posso adulterar? Não. O que te impede? É o indicativo. Entendeu? Eu agora tenho o Espírito Santo. Então eu vou tomar muito cuidado quando eu carregá-lo. E eu não vou unir o Espírito Santo com uma prostituta. É assim que diz lá em 1 Coríntios 6,17. Então, Paulo diz o quê? Aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Mas aquele que se une à prostituta se torna uma só carne com ela. Então, porque eu sei o indicativo, eu não vou fazer isso aqui, que é imperativo. Entendeu? Mas se você, preste atenção, tem crente que ele não dorme com a prostituta só porque ele acha que é pecado adulterar. Isso não te dá vitória. Porque isso qualquer ímpio entende. Qualquer ímpio sabe. E no entanto ele não larga de ser ímpio por causa disso. Se o motivo pelo qual você não dorme com a prostituta é só o mandamento, você vai dormir muito ainda. Mas se você entender o indicativo é a sua nova identidade, é o que você é. Quando você entende e vive crendo no que você é, você não só não vai dormir com prostituta, como uma série de outras coisas você não vai fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo está em mim. Eu não falo palavrão. Por que eu não falo palavrão? Porque eu sou o templo do Espírito Santo, eu agora só falo louvor a Deus. Só falo para edificar. Entendeu? Eu não falo para destruir. Entendeu? Mas o motivo não é porque tem um mandamento. Não dirás palavrão. Não, não. Isso aí é para ímpio. Para nós não. Para nós é o seguinte. É como o exemplo que eu citei para você de alguém que começou a trabalhar. Como eu estou trabalhando, tem agora alguns imperativos. Eu vou ter que usar um uniforme, eu vou ter que chegar num certo horário. Até minha conduta vai mudar, porque certas empresas, eu tenho uma função que eu preciso de ter uma boa conduta. Você vê, só o fato dele ter um emprego, já aparece uma série de imperativos. E quando você entende que você é filho de Deus? Então, por exemplo, lá em Efésios 5:1 diz o quê? Sede imitadores de Deus. Não é assim que diz lá? Sede imitadores de Deus. É só isso que o versículo diz? Sim ou não? Não. Esse aqui seria um mandamento da nova aliança? Sim ou não? Não. Paulo explica. Seja imitador, porque você é filho. É isso que filhos fazem. Filhos imitam o pai. Filhos querem ser como o pai. Filhos calçam a bota do pai. Filhos vestem o blazer do pai. Entendeu? Então, se você crê, por isso que o mandamento é crer.
Se você crê que é filho, quantos creem que são filhos? Então você imita o seu pai. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa é a diferença entre velha e nova aliança. Para encerrar, eu quero só citar o exemplo aqui de Efésios. Vamos só para você entender melhor a diferença entre imperativo e indicativo. Olha aqui, a palavra do Senhor diz em Efésios. Vamos ler vários versículos, o irmão que está aí atrás vai prestando atenção. Olha o que diz, Efésios 4, verso 25. Olha o que diz. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Muito bem, isso é um mandamento? Sim ou não? Não, isso aqui é o quê? É um imperativo, mas baseado em qual indicativo? Paulo explica, olha, não minta mais, porque nós somos membros uns dos outros. Você é membro de Cristo e o seu irmão também é membro de Cristo. Como é que pode vocês dois serem membros, terem a mesma vida e um está mentindo para o outro? Isso não faz sentido. Isso é incoerente com o indicativo. Há uma indicação em você de que você é membro de Cristo. Então viva coerente com isso. Então, na verdade, o Novo Testamento é só um chamado ao bom senso, um chamado à coerência. Por isso, o que eu tenho que ensinar para você aqui, todo domingo, não é que você não deve mentir. É claro que eu posso também falar disso, não tem nada de errado. Mas é bem melhor eu ensinar para você que você é membro do corpo, que o seu irmão é membro do corpo, e te mostrar todas as implicações práticas disso. Quando você crê, e o mandamento é esse, crer, não é esse o mandamento? Quando você crê que você é mesmo membro do corpo de Cristo, então o resultado vai ser esse imperativo. Não vou mentir. Por que eu vou mentir para o meu irmão? Nós estamos ligados juntos, vamos morar eternamente juntos. Amém? Vamos ver outros versículos, só para você entender. Olha o verso 30. Verso 30 diz: não entristeça o Espírito de Deus. Por quê? Por que você não deve entristecer? Porque Ele é o seu selo, você foi selado por Ele. Ele é a marca, Ele é a presença em você, Ele é a sua segurança. Então, porque eu entendo isso, então eu vou prezar, valorizar muito a presença do Espírito Santo. Olha o verso 32, olha o que diz, Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros. Então, perdoar uns aos outros é um mandamento, irmãos? Não, é um indicativo, é um imperativo. De quê? Paulo diz, como também Deus em Cristo vos perdoou. É só uma questão de coerência. Quantos creem que foram perdoados? Quantos creem que a dívida era grande? E agora você não quer perdoar o seu irmão? Você foi tão perdoado e agora não quer perdoar? Paulo diz, não faça isso, perdoe o seu irmão, se você crê que foi tão perdoado assim. Então veja, o nosso comportamento na nova aliança é só uma coerência com a nossa fé. Se você crê que foi perdoado, então filho, perdoa. Agora, se a sua fé estiver errada, aí vai dar um problema, você percebe? Porque o seu comportamento vai ser resultado do que você crê. Se você não crê que foi perdoado, por que você vai perdoar? Entende? Porque tem gente que não crê que é tudo perdoado. Não, alguns foram perdoados, alguns pecados, não todos. Né? Se você não crê que toda maldição foi removida, por que você vai deixar de amaldiçoar os outros? Não, essa semana alguém me mandou uma mensagem, pastor, não é assim não, nem toda maldição foi removida não. Como assim? Está escrito, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição no nosso lugar. Ele fala, não, a maldição do dízimo não foi removida, é você que remove quando você traz o dízimo. Ele falou, a maldição de fazer a obra de Deus relaxadamente não foi removida. Quando você faz, tem maldição na sua vida. Então veja, ele crê que tem maldição ainda. A fé dele está errada. Isso vai afetar o comportamento dele, sim ou não? Quando o indicativo está errado, os imperativos também se distorcem. Entende? Porque tudo é resultado da sua crença. O que você crê? Então, para isso é preciso crer da maneira correta. Quantos dizem amém?
Então, vai para o capítulo 5, verso 1, já falei, mas vou ler de novo. Sede imitadores de Deus. Olhando sozinho assim, é um mandamento altíssimo. Por que imitar Deus? Eu não consigo imitar nenhum pastor, não consigo imitar nenhum líder. Como assim imitar Deus? Mas aí Paulo explica, não, é porque você é filho. Sendo filho, é isso que você vai fazer naturalmente, espontâneo. Só estou te lembrando, filhos imitam. Mas e quem não crê que é filho? Entendeu? É um problema, nunca vai imitar o pai. Olha o verso 2, andai em amor. Andar em amor. Então, se você ler só o andar em amor, você vai pensar que é só um mandamento, igual Moisés também tinha os dele. Mas o texto continua, olha, andar em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha para cá, o indicativo aqui é a obra de Cristo. Paulo fala o seguinte, olha, Cristo se entregou, morreu por nós, como aroma suave diante de Deus. Paulo está dizendo que se você entender a obra consumada, qual vai ser o resultado disso? Você vai andar em amor. O andar em amor é só o resultado da crença correta. É inevitável. Vai acontecer. Quanto mais você entender que Cristo morreu por nós, mais você vai andar em amor. Já estou encerrando, tá, irmãos? Vamos ler mais um. Verso 3, vamos ler o verso 3. Mas a impundicícia e toda sorte de impureza, impundicícia é coisas ligadas à impureza sexual, ok? Coisas imundas, nem sequer se nomeie entre vós. Por quê? Paulo, por que eu não posso falar de vez em quando um palavrãozinho, ou assistir uma pornografiazinha? Aí Paulo explica, porque agora você é santo. Ser santo é um indicativo. Quanto mais você crê que é santo, mais você vai manifestar santidade. Mas na lei é o inverso. Na lei você tem que manifestar santidade para ser santo. A nova aliança não. A nova aliança tem que entender que você é santo. Você foi separado, tirado do mundo, trazido para Deus, propriedade exclusiva de Deus, é só para Deus a sua vida agora. Se a minha vida é para Deus, se o meu corpo é para Deus, se tudo foi santificado para Ele, então eu não posso mais usar essas coisas para coisas imundas, sujas, feias. É só o resultado normal da crença. Está entendendo como é importante compreender a obra consumada? Eu poderia ficar aqui um tempão com você, eu te dou uma tarefa para casa, faz isso com cada epístola. Toda epístola é dividida em duas partes. Na primeira parte, Paulo fala os indicativos. E na segunda parte, ele fala todas as implicações disso na nossa conduta. É sempre por algo que você é, baseado no que Cristo fez. Sempre. Entende? Quando você faz isso, as coisas ganham nova dimensão. Eu não sei se está ganhando dimensão nova para você. Eu amo ensinar essa verdade. Vou ensinar até o Senhor voltar ou eu partir. Porque não existe nada mais glorioso do que isso. Só lembra disso. O mandamento na nova aliança é crer e amar como Ele nos amou.